Boa noite a todos. É um prazer enorme começar aqui mais um debate aí do Comitê de Property dentro da Abrafac, Associação Brasileira de Facility Management Property Workplace. E em nome do Comitê de Property, eu queria agradecer aí o Walter Lenzi, que é o nosso convidado hoje, nosso palestrante. E queria também aproveitar, agradecer a todos os participantes que estão assistindo e os que vão assistir depois, porque depois a live fica gravada no YouTube e aí todas as pessoas poderão também assistir. Deixa eu fazer só uma apresentação rápida aqui sobre a Abrafac. Está todo mundo vendo? Se tiver alguém que não esteja vendo, podem me avisar, tá bom? Bom, meu nome é Marta, Marta Simas, eu sou engenheira, participo também do Comitê de Property e do Comitê de Saúde, dentro da Abrafac, e a gente tem vários eventos aí durante o ano, logo a gente vai ter no site da Abrafac os eventos do ano que vem, de 2023, então fiquem atentos. Será um prazer enorme aí a gente contribuir o ano que vem para vários assuntos, vários temas dentro da área de Facility e Property e Workplace. E eu queria também agradecer, não só agradecer, mas falar um pouquinho da Abrafac, no sentido de... Deixa eu passar aqui o próximo slide aqui. Falar da missão e da visão, né, da Abrafac, dessa associação que a gente está tendo esse evento hoje, em relação à missão, promover a capacitação e o reconhecimento do profissional de Facility Management, Property e Workplace, atuando como protagonista e catalisadora no desenvolvimento dos setores frente a mercados, governo e sociedade. E a visão, tornar claro... Oi? Tornar claras, nossa visão, a visão da Abrafac, né? Tornar claras e estratégicas as atividades de Facility Management, Property e Workplace no mercado brasileiro. Boa noite a todos aí, tem algumas pessoas que estão entrando, eu agradeço. E queria também reforçar aqui os patrocinadores. Patrocinadores Diamante, New Work, patrocinadores Ouro, da Abrafac, AKMX, Busup, Guima, Sodexo, Aversani e Sandrini, patrocinadores Prata, AT Von Hart, Atlas Schindler, Bona, Brasanitas, DeskB, InfraSpeak, NetGlobe, Orion, Schedway, Space e Workplace. Perdão aí se eu, por acaso, cometi algum deslize aqui na pronúncia de alguma empresa. Então, eu queria agora, stop share, falar um pouquinho aí do nosso palestrante. O Walter Lenzi, presidente da ASHRAE, Associação Americana relacionada aos profissionais do HVAC. O Walter vai explicar um pouquinho mais para a gente. E hoje vamos falar sobre a qualidade do ar interior, um tema fantástico, né? Porque a gente tem muitas normas, os ambientes cada vez mais, como diz o Leonardo Kozak, quem já assistiu a palestra dele, ele sempre fala, você leva seu filho para a escola, você pensa na água, você pensa no ambiente, mas você não pensa muitas vezes no ar, né? Que o seu filho está respirando. Então, a gente tem que estar realmente, a partir de agora, cada vez mais com as exigências que o mercado estão tendo, a gente vai ter que prestar bastante atenção nesse aspecto em relação à qualidade do ar interior. Então, eu queria passar a palavra para o Walter, agradecer mais uma vez a disponibilidade. Eu sinto muito, viu, Walter? Eu sei que hoje tinha o jogo da Argentina, mas hoje também é dia de live, é dia de debate técnico. Vamos lá. Você está me falando que o choro tem que ficar para fora, não? Não dá para chorar em público. É isso Certo. aí. Vamos lá.
o pessoal, então, boa noite, obrigado pelo convite, Marta, e todos os participantes da Abrafac. Alguns eu já conheço, Marcos Maran, e a gente já tem participado bastante da Abrafac em alguns momentos. É uma associação muito profissional, da época do Luciano, da época do Thiago, então da época de umas épocas, alguns anos atrás, e o Marcos também, como presidente da Abrafac e tudo. Eu acho que esse aqui a gente tem que fazer bem uma conversa, não? Eu acho que todos podem participar um pouco para ela ser mais descontraída. Mas vamos a mostrar só algumas coisas para vocês entenderem de onde que a gente vem e o que a gente quer comentar aqui. Então, vou colocar aqui. Então, hoje estou como presidente do capítulo brasileiro da Ashware, que é uma associação internacional, e basicamente trabalhamos com como moldar o ambiente construído de amanhã hoje, através de comprometimento, excelência, integridade, diversidade. A gente está trabalhando bastante e conversando muito sobre diversidade. Acho que tem já mais de 125 anos, já chegamos a 200 capítulos no mundo inteiro, em mais de 130 países, com mais de 57.000 membros, e muitos grupos estudantis. Tem 15 regiões, não? Essas regiões, nós pertencemos a uma região que é Flórida e Centro, Caribe y Suramérica. Y dentro de esas regiones, aunque esas son un poco, entonces, el total, ¿no? Tem publicaciones, tem formas de hacer proyectos de pesquisa pagos, ¿no? Pela Ashware. Esos grupos estudiantiles que eu estou comentando son grupos de estudantes dentro de universidades, y esos grupos realizan varias actividades interesantes. Los capítulos que tenemos aquí en Brasil, entonces, es un capítulo existente que ya llegó a ter 20 años, ¿no? Festejó 20 años, está festejando ese año, ¿no? 2022. Y el capítulo sur, que son los 3 estados del sur, ¿no? Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que eles, então, começaram 2 anos atrás, pela necessidade do aumento e para chegar melhor aos membros. Então, a gente tem um segundo capítulo no Brasil. Referente aos grupos estudantis e essas atividades, como webinars, visitas técnicas, trabalhos de conclusão de curso, baseados em normas e tecnologias, por exemplo, o pessoal aprender o que é Facility Management, não? O que é um handbook de ar-condicionado. Bom, tem bastante coisa para o pessoal aprender. Este último mês, a gente terminou de fechar o grupo de Manaus, não? Que está com a Universidade Federal de Manaus, ou da Amazônia, Amazonas. Não é Amazônia, porque eu falei Amazônia, o professor me corrigiu, e eu aprendi. É a Universidade Federal de Manaus, que então está na Amazonas. Temos todos esses grupos, desde aqui de Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. Em São Paulo temos 3 grupos, um na USP, no Arquitec Labauchi, na UMC, e o grupo de São Paulo, que a Marta está participando um pouco dessas atividades, que temos muitas visitas aí, dá para visitar várias coisas, assim como o hospital, que a gente foi no Einstein, o Museu de Piranga,
bom, várias instalações interessantes que a gente leva os estudantes para eles ver um pouco. Então, Belo Horizonte, Rio, Salvador. Salvador, o grupo de Salvador está muito bom, dentro do Instituto Federal da Bahia. Piauí, Fortaleza, Brasília, Goiás, Pantanal, Rio, já falei. Então, esses grupos ajudam muito os estudantes, as universidades e também a ASPER, não, para crescer e são um futuro da liderança do capítulo. Esses são os handbooks, não? Quem não conhece, são aplicações de ar-condicionado, refrigeração, fundamentos e sistemas de ar-condicionado. Aqui é a Bíblia, são as Bíblias da ASPER que você encontra a maioria dos sistemas e os fundamentos da refrigeração, do ar-condicionado, sistemas de climatização. Todo aquilo novo vai sendo atualizado cada 4 anos cada livro e todas as tecnologias novas são incluídas aí. Então, temos desde qualidade do ambiente interior, carga térmica, materiais, envoltório. Tem algumas normas que são mais, como eu chamo, mais utilizadas ou mais importantes para alguns sectores, que, por exemplo, é o estándar 15 para refrigeração e o 34, que é designação e segurança na classificação dos gases refrigerantes. A norma 55 e a 62, que são conforto térmico para ocupação humana, e ventilação aceitável mínima nos ambientes internos, tanto para comercial como para residencial. A 90.1, que é a base. Então, essas 3 normas são as bases. Por que são tão utilizadas? Porque as certificações internacionais e também a certificação nacional, o Procel, utilizam essa norma. A 90.1 para, por exemplo, fazer toda essa parte de simulações energéticas e eficiência energética dentro do edifício, e a 55 e a 62, que são parte, não, uma boa referência da 16.401, que é a norma brasileira de ar-condicionado. Então, são uma referência importante para para esse trabalho. Só para ter uma ideia também, a gente está trabalhando aqui com esses grupos de estudantes na tradução de essa guia de edifícios verdes, não? Projeto, construção e operação de edifícios verdes. Daqui a pouco vai estar pronta em português para que o pessoal aqui também possa ver um pouco isso. Então, quero ir diretamente aqui para essa parte de qualidade do ambiente interior. Marta, tudo certo até agora? Pois essas são pantalhas só. Tudo certo, Walter. Eu queria só falar um pouquinho aí do Student Branch, porque às vezes a gente tem aí pessoas que estão assistindo, que têm filhos fazendo engenharia ou algum curso técnico, que realmente é muito interessante, vale a pena participar dos Student Branch. Nunca se sabe, né, Walter? Um Student Branch é uma rama estudantil dentro do capítulo da ASPER. É uma entidade pedida para ser formada por estudantes, que podem ser estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, já seja um estudante, não? E quando esse grupo pede para formar, então é formado uma entidade oficial de ASPER, que você, como membro do Student Branch, você participa dos eventos, participa das diretorias, das organizações, e é muito interessante mesmo. É muito assim. Sim, e é simples, não? E não é muito problemática, então o pessoal que participa pode errar, não? E errar quando é estudante, ninguém vai te cobrar tanto como se fosse no trabalho, mas quando fazem os trabalhos, por exemplo, para a conclusão do curso, utilizam essas informações, já estão trabalhando para o mercado real, não? Porque trabalham com projetos reais.
Pessoal, se vocês têm alguma consulta, algum comentário, ou vocês querem participar de lo que vocês queiram, eu não tenho problema. A gente conversa, aí vocês participam. Quando a gente fala, então, de qualidade de ar interior, né, e a gente está falando mais amplo, que seria qualidade de ambientes interiores, não somente qualidade de ar interior, mas vamos a falar então da NBR 16.401, ¿no? Que tem três partes, grandes partes, que é a 1, 2 e 3, que é projeto, qualidade de ambiente interior, sim, o conforto térmico e o conforto ambiental interno, ¿no? 1, 2 e 3. Que são o que eu comentei, a base é a ANSHO 62.1 a 55, e vamos a dar uma olhada em umas cartilhas também do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, que estão gratuitas online e que podem ser baixadas para consulta. Um Facility Manager, seria interessante que ele receba essas cartilhas, porque são bem úteis desse Conselho Nacional. Então, ventilação aceitável é de qualidade de aire interior, que é a norma 16.401. Ela fala sobre a qualidade de ar exterior, não? Os sistemas, equipamentos, procedimentos, construção e startup de sistemas, operação e manutenção. Então, ela é bem completa para o que você precisa ver de qualidade de ar interior. A qualidade térmica, o conforto térmico para pessoas dentro dos ambientes, é que são as definições, os requisitos gerais, as condições que você precisa ter lá dentro. As cartilhas do CNCR, depois vocês procurem em algum lugar, mas tem essas cartilhas que foram elaboradas por uma equipe do Rio e uma equipe também de São Paulo, para entretenimentos, para hospedagem, hotéis e alimentação, indústria, para lojas de escritório e centros comerciais, para unidades de ensino, unidades médicas e laboratórios. Então, são bem interessantes também. E só para a gente se colocar dentro do tema, o que é o ar puro? O ar puro é basicamente um remédio natural para a saúde. Quando você respira, você faz que o teu organismo tenha todo esse ar que é essencial para a nossa vida, não? É bem fresco pela manhã e ajuda a oxigenar os pulmões, beneficia a circulação do sangue, já que em horários que se concentram menos impurezas durante a manhã. Lugar mais sano e ar puro melhor, um deles é esse daqui. Às vezes tem pessoas que gostam mais de montanha, ou outros, como eu, que gostamos mais de praia. E aqui na praia a gente tem o sol, não? Que mata todos os vírus e bactérias, tem a brisa que vem do mar, não? Então ele não está contaminado, por exemplo, como nas cidades, não? E quando você está nesse lugar, aí você tem o melhor ar, ou o ar mais puro que a gente consegue, tanto aqui na praia como na montanha. Então, respire fundo. Quando você respira, é crucial para uma boa saúde. O ar contém aproximadamente 20% de oxigênio, nitrogênio e outros compostos. Quando podemos dizer que o ar não é puro? Então, o ar não pode ser tocado, não apresenta cor, nem cheiro, nem gosto. Se é alguma coisa como isso, então é que esse ar exterior não está puro. É smog na cidade de México, em São Paulo, na Avenida Paulista, e em Manhattan. Então, o que você faz para que esse ar seja puro dentro do teu edifício? Acho que vocês todos trabalham com Facility Management. Então, o que você faz para... Tem muita pouca coisa que você consegue fazer
para limpar esse ar, não? E não trazer esse ar exterior, que deveria ser puro, dentro do teu escritório, dentro do teu edifício. Então, a primeira coisa que a gente já está fazendo errado, não, que não somos somente nós dos edifícios, sino que a comunidade como um todo, é fazer isso daqui e ter smog e o ar contaminado. Não? Isso é o primeiro. Depois, aí o projetista, por exemplo, do ar-condicionado, vai ter que ver o que ele consegue fazer para retirar algum desse contaminante. Aí ele vai ter uma filtragem que ele vai poder fazer para tentar trazer menos sujeira dentro dos ambientes que a gente está ocupando. E se a gente dá uma olhada nas certificações, por exemplo, de edifícios verdes, todas elas sempre querem um mínimo de qualidade ambiente interior. Então, elas querem um mínimo da norma. Então, aquele edifício de norma é o pior edifício que a gente consegue construir. Acima dele, a gente pode depois ter melhores práticas de gerenciamento de qualidade ambiente interior. Então, o mínimo a gente precisa fazer, tanto na certificação LEED, como Aqua, como outras certificações, eles vão pedir uma qualidade mínima interior. Não? O Green Building, ele fala de eficiência energética, fala de qualidade ambiente interior, fala de materiais, fala de água e fala de sítio sustentável. Quando a gente fala da parte de qualidade de ambiente interior, uma das coisas é, por exemplo, não trazer sujeira dentro desse edifício, não utilizar produtos que tenham químicos, não utilizar tintas que tenham compostos químicos nesse conceito, não, da tinta, por exemplo, que os móveis, esses adesivos, não sejam, não tenham compostos que vão fazer que a gente fique doente, não, que produzam, por exemplo, câncer ou alguma coisa. Então, eles vão olhando em cada um desses produtos para que não tenha esse tipo de compostos. Como que você pode fazer? E uma das coisas que ficou bem claro durante a pandemia foi a qualidade do ambiente interior e a troca de ar que a gente precisa fazer dentro desses ambientes. Quanto ar exterior eu coloco dentro dos ambientes. Quanto mais ar exterior tratado eu coloco dentro desses ambientes, a taxa é 27 metros cúbicos hora que eu preciso pela norma brasileira, não? Que tenho que fazer essa troca e trazer essa quantidade de ar exterior, mas eu posso aumentar isso. Na época, o pessoal falou, abre as janelas, abre as portas, abre isso, abre aquilo, mas também, então a gente traía ar exterior sem tratamento nenhum, sem filtragem, sem temperatura correta, sem umidade correta. Então, até onde que eu podia, por exemplo, abrir as janelas? Se o teu ambiente não tinha nada de ar exterior e você normalmente abria a janela, então continuava da mesma forma. Mas se o sistema já tinha sido projetado para seguir a norma, para colocar a quantidade de ar exterior correta, então você tinha ou você tem a possibilidade de tentar aumentar essa vazão de ar aos ambientes e trazer mais ar exterior tratado. Essa é a melhor maneira que a gente teve durante a pandemia de que os ambientes sejam melhores para ser ocupados. Então, aí você precisou aumentar o consumo de energia. E nesse momento, a gente não tinha problema de consumo de energia. Falaram, não importa, gasta energia porque o pessoal e todo mundo entendeu que não era, que não é tão importante a parte de gasto de dinheiro contra a saúde, não, contra a vida.
do pessoal. E isso a gente já vinha falando há muito tempo, mas a pandemia deixou isso muito claro, né? Que a gente precisa de saúde. Por isso que dentro desses sistemas de certificações, fica muito claro que a parte de qualidade de ambiente interior e ar interior agora ficou muito mais importante que a parte econômica. Então, vai voltar a ser equilibrado. Então, a gente tem que ir trabalhando nessa área interior. Então, esse ambiente interior, por exemplo, calidad de ambiente interior es parte de un problema mayor que es el calidad de ambiente interior. Cuando una persona, por ejemplo, está a performance dele, o rendimento de trabalho dele, ou a recuperação de uma pessoa que está em um hospital, ou por exemplo, em uma escola, ou onde seja o ambiente onde ele produz, não? Se a temperatura desse ambiente está entre 22 e 24 graus, ele tem a performance total, o máximo de performance. Quando esse número vai saindo para mais ou para menos, quanto mais quente, a pessoa realmente diminui a performance dele. Então, rendimento também. Quando a ventilação por litro por segundo, ela aumenta, quanto mais ar exterior a gente coloca nesses ambientes, a performance também da pessoa aumenta. Quando você tem pouca troca de ar, acontece que às vezes você fica com sono, parece que você fica com dor de cabeça, parece que você... e às vezes é esse problema de falta de ar puro dentro desses ambientes. Então, por isso que hoje tem tantos sensores e tantas formas de controlar, por exemplo, CO2, VOCs e particulados dentro dos ambientes. E aí a forma normal de diminuir esses níveis, por exemplo, de CO2 ou de outros particulados dentro dos ambientes, é colocar mais ar exterior dentro desses ambientes. Como que você faz? Ou você abre muito mais algum damper de ar exterior, ou você aumenta a rotação do ventilador e você coloca mais ar exterior, mas sempre é colocando mais ar exterior ou ar puro dentro dos ambientes. Isso consome mais energia? Sim. Por isso que aí está esse equilíbrio. Como que a gente faz? Para trazer mais ar exterior e economizar energia ao mesmo tempo. Às vezes não conseguimos, mas às vezes tem sistemas que conseguem fazer isso, não? E aí a mesma coisa com a umidade relativa, não? Quando essa umidade relativa que a gente está falando deveria ficar entre 40% e 60%. ¿Por quê? Por esse gráfico aqui. Porque as bactérias, os vírus, os fungos, os problemas respiratórios, infecções respiratórias, alergias, elas aumentam com pouca umidade relativa e com muita umidade relativa. Então, quando a umidade relativa é menor de 10%, menor de 20% ou maior que 80%, 90%, esses problemas ou riscos de saúde estão piores. E então o local ótimo ou perfeito é 50%. Para quem trabalha com ar-condicionado e com sistemas prediais, não? Como vocês todos sabemos que fazer 50% de umidade ou controlar a umidade dentro dos ambientes a 50%, não que, por exemplo, aquilo que pede uma máquina de ressonância magnética, ela pede 50%, o pessoal das máquinas de ressonância, eles falam, não está em 50%, então não dá para fazer o startup da minha máquina, porque vai danificar minha máquina. Como que eu faço para controlar a umidade de 50%? Aí que o sistema fica mais complexo, não? E
ele precisa de muito mais equipamento de reaquecimento, equipamentos específicos para, por exemplo, salas de esas máquinas. Por exemplo, en hospitales o, por ejemplo, en museos que precisan mantener esos documentos con humedad relativa a 50% o a determinada humedad. Entonces, ese quadro é uma base muito importante quando você vai projetar ou manter ou operar os sistemas. E aqui é bem importante isso. Dentro, então, de aquilo que a gente comentou, de componentes críticos dentro da qualidade do ambiente interior, temos a qualidade do ar interior, que isso se refere a odores, a poluentes do ar e, o que comentamos agora, do ar puro. Também ela tem a ver com um conforto térmico, com temperatura, umidade e velocidade de ar. Não? Essa velocidade, por exemplo, você está sentado embaixo de um mini split, high wall ou um split, e o ar, o chato na tua cabeça. É muito desconfortável. Isso não pode acontecer. Por isso que os sistemas de ar-condicionado são projetados e pensados para que, por exemplo, essa grelha faça que esse ar vá se misturando com o ambiente, então ele não tenha esse chato de ar na cabeça, não? Ou no pescoço, pior, que tem esses sistemas que não estão muito bem pensados. Não dá para colocar um mini split em todo quanto lugar. Não dá para colocar um tipo de sistema em todo quanto lugar. Cada sistema e cada local precisa um tipo de pensamento, um tipo de projeto. Cada ambiente tem que ser pensado especificamente para isso. Não é sair colocando mini split em todo quanto lugar, porque aí tem alguns lugares que não vai dar certo. Dentro desse conforto interior, nos ambientes também temos a parte visual, iluminação e reflexão. Então, aí temos que pensar muito bem como que a gente faz para que a iluminação no local seja muito boa, sem prejudicar a carga térmica, não? E também trabalhar em conjunto com o pessoal de arquitetura para ver o que a gente faz com a fachada, com os vidros, não? Será que tem entrada de muito calor? E a parte acústica, que está cada vez mais falada, não? Estudar, trabalhar, ou o que seja, com ruído, muito ruído dentro dos ambientes, também compromete. Vocês devem ter escutado bastante falar do edifício doente, não? Que já o pessoal tem falado bastante. É quando você entra no edifício, ele te faz doente, e ele te faz mal, ele faz que você fique doente. De onde que saiu essa conversa desse edifício doente? E de onde que saiu as bactérias ou o conhecimento das bactérias da legionela? De um congresso, não, de legionários nos Estados Unidos em 1976, em que as torres de resfriamento, que vocês estavam conversando antes, estavam perto, muito perto das tomadas de ar exterior. A manutenção nessas torres não estava sendo feita corretamente, não? Os sistemas de água não estavam sendo tratados da forma correta. A torre muito perto, a tomada de ar exterior muito perto da torre. Então, essas bactérias que não eram conhecidas nesse momento, entraram ou foram sugadas para dentro do nosso sistema de ar-condicionado, espalhadas, não, pelo fan coil, espalhadas pelo sistema de ar-condicionado, não, de ventilação. E muitos legionários, não, que era uma convenção de legionários, ficaram doentes. Quando foram procurar, era esse problema, por isso que hoje o mínimo de uma tomada de ar exterior para qualquer tomada de exaustão, ou torre de resfriamento, ou acesso, ou garagem, é um mínimo 10
metros, para que não aconteça nunca mais isso de ficar tomando alguma coisa que a gente pueda colocar pela tomada de ar exterior, que tanto a gente falou agora, para trazer ar puro, a gente terminou trazendo bactérias que ficaram e que adoeceram pessoas. Aqui em Brasil aconteceu isso lá no, acho que foi no Senado também, e teve uma pessoa que morreu de legionela por esse problema com as torres. E o que esse edifício doente faz em você? Então, esses olhos secos, garganta seca, e você acha às vezes que você está com problemas, mas quizá é o edifício que fez acontecer isso com você, não? Letargia, asma, problemas de irritação. Marta, como que estamos aí com o tempo? Estamos dentro do 19 tempo, e mas já 41. começando a A chegar a chegar. isso, Eu tá? queria aproveitar, Walter, e comentar, não sei se você vai falar mais para frente, mas a gente não pode esquecer também da resolução 09, né? Da Anvisa, que fala sobre justamente a renovação de ar, né? Filtragem, isso também é super importante. É uma norma que também que faz parte É, também da gente estar sempre atento, né? bom, se vocês tiverem algum comentário ou pergunta, pode. Senão, a gente vai continuar mais um pouco, porque essa parte aqui também é interessante. A Vamos norma lá. fala, quando, por exemplo, dentro de um ambiente, não? E eu faço essa pergunta quando a gente dá algumas palestras em umas salas, eu falo, levante a mão quem está confortável nesse ambiente. Aí o pessoal levanta a mão. Aí é só 50% que levantou a mão. Aí a gente fala, então, essa área não está confortável. A norma fala que se mais ou menos de 80% das pessoas não estão satisfeitos com os ambientes, com esse ambiente que estão nesse momento, que esse ambiente não é satisfatório. Se mais de 80% estão satisfatórios com esse ambiente, então esse ambiente é considerado ok para o pessoal habitar. E isso muitas vezes acontece que não. E como 90% do tempo a gente está dentro, ou mais de 90% está dentro de algum local, está dentro do carro, dentro da academia, dentro do serviço, dentro de algum local, dentro da casa. Se você tem problemas ou você está desconfortável nesses lugares, bueno, a gente passa a maioria do tempo nesses lugares. E normalmente os níveis de contaminação é 500% maior que fora, não sendo aquelas fotos que a gente mostrou antes, mas entre 200 e 500% pior o tipo de ar que a gente respira dentro dos ambientes. Então, por isso que é tão importante. O que tem de contaminantes? Son los VOCs, los compuestos volátiles orgánicos, o CO2 particulados, y en otras épocas era o tabaco, y hoy ya eso fue solucionado, ¿no? Porque está prohibido fumar dentro de esos ambientes. Eu vou mostrar um pouco aqui outro assunto, já que a Marta comentou sobre isso. Aqui. Então, no Brasil, a gente tem, e isso que você falou, essas são as guias que eu estava falando, por isso, se vocês vejam elas, depois eu posso passar o link para Marta, mas exatamente isso aqui, não? Ele, por exemplo, as legislações que você comentou, em 1998, a portaria 3.523 do Ministério da Saúde, e em 2003, a resolução 09, de 2003, janeiro de 2003, e depois agora a lei do PMOC, em 2018. Então, essas são as três leis que temos dentro do ar-condicionado para
projeto e operação de sistemas de ar-condicionado. Exatamente essa parte do PMOC. Então, se a gente vem na 9, na página 9. Aqui. Então, todas essas associações em conjunto, não, são que trabalharam em cima dessa norma. Mas, por exemplo, recomendações. Verificar se há um sistema de renovação de ar e se esse atende às determinações, normas brasileiras e legislações pertinentes. Eu estava mostrando as guias internacionais porque algumas delas são mais exigentes que as normas nacionais. Mas, já chegando nas normas nacionais aqui para o Brasil, então a gente já tem bastante qualidade. Quanto maior a taxa de renovação de ar do ambiente interior, menor o risco de transmissão de patógenos. Isso que a gente falou. Ainda, de todo o que a gente já comentou, também isso ajuda na parte de vírus e do Covid-19. Caso não exista dispositivo de renovação de ar interior instalado, é necessário providenciar sua adequação. Muitas pessoas tiveram que adequar, não? E foi graças ao Covid. Manter atualizado o plano de manutenção e operação PMOC. Walter, desculpa, eu não sei se a sua tela está, para mim aqui, está mostrando contaminantes externos. Outdoor polutantes. Ah, tá. Eu acho que estou mostrando. A ver, deixa eu ver. E agora? Agora sim, clínicas estéticas, é isso? Sim, estava mostrando isso, então vou mostrar de novo isso aqui. Tá, obrigada. Desculpem aí que eu não me dei conta disso. Então, essas são guias do CNCR, não? Que é esse Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração, que dá para baixar isso que eu falei. Por exemplo, para clínicas estéticas, atendimentos médicos e laboratoriais. E aqui ele fala exatamente isso que a gente falou. 1998, portaria 3.523. Em 2003, a resolução 9, não, que é o começo, não, de alguma legislação para o setor de ar-condicionado, e a lei do PMOC, não, que é esse plano de manutenção, operação e controle que vocês todos estão tendo que fazer nos seus edifícios. Quando a gente vai aqui, isso é o que estava lendo das recomendações, por exemplo, em atendimentos médicos e laboratoriais. O que você precisa fazer como área exterior, caso não existam dispositivos de renovação de ar interior instalados, é necessário providenciar, manter o plano de operação e controle atualizado, fundamental manter filtros de ar para a retenção de matérias particuladas. Aumentou, então, a exigência dessa filtragem de ar exterior por causa do Covid, todas as associações. A ASHRAE saiu com toda uma guia de o que a gente precisava fazer. Isso aqui é meio um resumo de algumas guias que a ASHRAE também lançou nessa época. Então, muito interessantes essas guias, que o pessoal consulte, porque tem também todas as referências que a gente precisa dessas normas. Mas as principais, que são as que a gente precisa e que a gente trabalha, então, na parte de ar-condicionado, é essa guia daqui, que é a instalação de condicionamento de ar, sistemas centrais unitários, projeto das instalações. Aí ele fala o que um projetista precisa fazer, sempre com as normas da ABNT, não, que é uma norma da ABNT, que a parte 1, um projeto de instalações
Aí ele tem o escopo, tem as referências, as definições, não? Todas as definições que a gente precisa conhecer. Então, essa é a parte 1. A parte 2, que é a parte de conforto, que é com base naquela norma que eu falei, a 55, e os regulamentos brasileiros. Aí deve ter também, Walter, fazendo um complemento, alguma coisa sobre, eu não vi isso, mas deve ter sobre a NR17, a norma regulamentadora número 17. Talvez tenha alguma coisa aí no meio, não sei ainda. Depois também vou ver Tá, isso. depois eu... Entonces, ese es conforto térmico, que puede ser definido como estado de espíritu, expresión, satisfacción de ambientes térmicos y a temperatura del cuerpo como un todo. Entonces, talla metabólica, isolamiento de vestimenta. Entonces, eso que comentamos, velocidad, humedad, temperatura radiante, temperatura dual y tipo de vestimenta, porque depende do que a pessoa esteja fazendo e como, não? Se é uma academia, se é um escritório, o pessoal vai de terno e gravata, em outros locais o pessoal vai com outras vestimentas, então tem tudo a ver. E a parte 3 é que fala exatamente dos sistemas centrais e unitários, da qualidade do ambiente interior. Então a gente pode verificar, não? E ela fala mínimo de ar exterior, níveis de filtragem, e todos os componentes relativos à qualidade do ambiente interior, que são aqueles que a gente comentou lá. Então, esse é o escopo, as referências normativas, que aqui tem, bueno, e todos os termos e condições. Esas son entonces algunas guías y referencias, entre otras. Existe también un Programa Nacional de Calidad de Ambiente Interior, que tiene también guías y que también pueden ser verificadas, ¿no? Porque también tienen bastante conteúdo. Y si ustedes precisarem de algún material o de todo eso, ustedes pueden consultar. Porque acho que o tempo está bastante adiantado. E não sei se tem consultas ou se tem algum comentário que alguém queira fazer e a gente conversar um pouco. Muito bom, excelente. Quem Tem tem algum comentário ou alguma pergunta? Alguma coisa que vocês tenham passado como Facility Management na parte de qualidade do ambiente interior e que tenha trazido consultas para vocês, não? Que o pessoal fez. Quantas vezes tenho que trocar os filtros dos fancoils? Eu vi nessa parte, durante a pandemia, pessoas trocar filtros todos os meses. Não sei se aconteceu com vocês isso nos seus edifícios. Algum de vocês aconteceu isso? Walter, eu acompanhei à distância, né? Porque eu já não trabalho mais num local específico, né? Eu já acompanhei à distância muita gente fazendo isso mesmo que você falou, trocando filtros todos os meses, sem nenhum critério, porque alguém falou que eles tinham que trocar, porque isso de uma parte que eu acompanhei à distância, eu ouvi bastante isso. Outra coisa também que houve foram aqueles circuladores de ar, né? Então, o pessoal instalando circuladores com filtros, né? Circulando o ar no ambiente, né? Isso também parece que teve bastante apelo nessa ocasião. Não sei como que está isso agora. Mas uma coisa que eu gostaria de te colocar, e você poderia me atualizar, é essa questão da fotocatálise, né?
a questão, como que isso está hoje, né? Novos sistemas, se isso está sendo mais aplicado, como que estão essas... Porque a filtragem a gente acompanha, né? A questão dos... Aumentou para MERV 13 e então agora a máquina consome mais um pouco de energia e tem que trocar esses filtros exteriores. Isso é normal. Essas tecnologias que você está comentando, realmente várias dessas tecnologias vieram para ficar e para aumentar a utilização e para aumentar a investigação de esse tipo de sistemas. A lâmpada ultravioleta funciona. Que se coloco aqui, coloco ali, aonde que eu coloco, como que eu faço? Então, estão sendo feitos um monte de estudos, muitas lâmpadas diferentes saíram, até os mini-split estão vindo de fábrica já com lâmpada ultravioleta. Estão sendo utilizados lâmpadas ultravioletas nas serpentinas, dentro dos fancões, aqueles fancões grandões. Estão sendo utilizadas lâmpadas ultravioletas dentro dos ductos. E se fala, não? E tem vários estudos, entre outros, que a Ashby também realiza nas universidades, em que o resultado é muito bom, não? Para manter a serpentina mais limpa ou para matar vírus e bactérias que poderiam estar depositados ou ficar depositados pela sujeira ou pela umidade em algumas partes do sistema de ar-condicionado. O outro sistema que você falou, de ionização, também está sendo muito mais utilizado e está sendo instalado, sim, em vários sistemas. Igualmente, todos esses sistemas estão em teste, estão em, não somente teste, sino estão sendo estudados para ver qual é a real, se ele realmente está melhorando o ar interior, não? O ar que a gente respira quando está dentro. Então, muitos estudos vão a sair e a pandemia então trouxe uma melhora ou um aumento na necessidade de coisas e de tecnologias para que quando a gente esteja dentro desses ambientes, a gente tenha melhor saúde. Saíram muitos sensores para poder instalar em os diferentes sistemas para medir todos esses compostos e matérias, ou como chamam, particulados, e CO2, e umidade e temperatura, mais baratos, mais simples, para poder instalar e para poder saber o que está acontecendo dentro desses ambientes. Então, eu acho que sim, que realmente a pandemia trouxe muitos problemas, mas ela também fez com que o pessoal tivesse que melhorar, não? E tivesse que fazer ou criar tecnologias ou adaptar tecnologias que já existiam para ver que funcionassem muito melhor. A principal, sim, a parte de ultravioletas e ionizadores, que estão sendo instalados tanto nos gabinetes, por exemplo, dos fancoletes, nos ductos, nos elevadores. Então, tem lugares que até você fala, quizás não precisava em um elevador não colocar um sistema tão complexo, um sistema de ar-condicionado, na serpentina sim, mas em alguns lugares trocar filtro todos os meses, não, mas trocar o filtro na hora certa, não ter sensor de pressão diferencial de um lado e do outro para ver se o filtro está ficando sujo, e aí você trocar na hora certa, não? E instalar esse tipo de sensores que quizás não tinha. Os grandes sistemas tinham, os sistemas menores quizás não. Então, acho que aumentou, sim, um pouco a consciência do facility management, dos ocupantes, os ocupantes cobrando muito mais do edifício, não? E falando,
será que eu posso voltar? Eu vi muito acontecer isso. Será que eu posso voltar com saúde? Será que meus funcionários não vão ficar doentes vindo para cá? E aí vai ter problemas generalizados, não? Que o medo era esse. Então, sim, troca o filtro todos os meses para evitar isso e para fazer um marketing de que eu estou mantendo o ar-condicionado muito bem. Pronto. Aí tem que ter aquele equilíbrio também, não? Aquela lógica, não? Walter, quando a gente considera esses sistemas novos, essas tecnologias, e olha para o PMOC, como ele hoje existe no Brasil, né? Todo aquele plano. Quando o PMOC foi idealizado, essas tecnologias não existem. Eu lembro que em 2015 eu li bastante sobre fotocatálise, etc., porque na época eu dava aula de qualidade de ar no MBA do Senac. E era uma novidade em 2015. Até tinha um artigo da Ashland falando que era um sistema que ainda deveria ser tratado com um certo cuidado, né? Porque não tinha informações se realmente funcionava. De lá para cá, a coisa evoluiu bastante, como você disse, né? A aplicação, enfim. Mas o PMOC, ele não considera, né, essas novas tecnologias, porque ele exige uma série de procedimentos de manutenção e me parece que ele é voltado mais para os sistemas padrão, né? Sistemas padronizados, onde essas tecnologias não são aplicadas, né? O que você pensa disso? Como que você vê esse Eu assunto? acho que quando você faz um plano, não, de manutenção, aí você vai lá e levanta o sistema completo, não? Se esses sistemas não estavam, então a gente precisa atualizar esse plano e colocar ele em dia com todas as tecnologias que a gente tem nesse sistema. Porque se você entrega um plano de manutenção e operação e controle sem atualizar, então ele quase não reflete o que você tem instalado. Então, precisa atualizar. E cada plano deve ser cada plano, não é cópia e faz o próximo plano, não? Esse sistema é dessa forma e ele tem que refletir aquilo que tem instalado. Se não está refletindo, o problema está que não foi atualizado. E então, um PMOC pode ter um PMOC, mas que está desatualizado e que não serve, não. Está funcionando cada uma dessas peças. Ainda, então, esse PMOC deveria ser, e esse sistema deveria ser comissionado e testado e saber que ele está funcionando da maneira correta. Então, para poder comissionar ele, tenho que saber todos os equipamentos que eu tenho lá dentro. E testar e comissionar cada parte desse sistema, não? Então, acho que se o PMOC não está olhando também o que aconteceu com a parte de comissionamento, ou retrocomissionamento, ou teste e ajuste, também a gente está um pouco fora. Depende de que tipo de sistema também. É um sistema maior, um sistema menor. Mas os sistemas maiores deveriam ter um detalhamento enorme, exatamente isso com o que você perguntou, que essas tecnologias estejam incluídas, não? Então, cada um desses equipamentos deveria constar lá dentro, não somente a parte de condensação, a parte de ventilação, a parte de... sino todo o sistema como um todo. Se não está sendo feito dessa maneira, então acho que está errado un plano que está siendo entregue, ¿no? Y ese plano debería ser corregido y actualizado. Ok, obrigado. Aí é onde fica muito do pessoal de facility e o dono de cobrar corretamente o terceirizado que você está contratando, não? E aí é onde vem um pouco as brigas, até aonde, o que é o que deveria incluir? Para mim deveria incluir tudo. Se eu vou lá, é um sistema enorme. Tá, então tem que incluir todo esse sistema, desde a grelha de insuflamento até
se tiver até a torre de resfriamento. Então, ele é um sistema completo. E ainda que são sistemas que são bastante vivos, não? Então, mudou aqui, mudou ali. Agora, a utilização é outra. A parte do piso do escritório agora é outra. Agora, essa área é uma outra coisa. Isso aqui não é mais tal coisa do hospital, é uma outra coisa. Então, acho que isso é uma coisa bem viva e que cada vez que esse plano de manutenção, operação e controle é realizado, tem que revisar ele como um todo, não? E o facility management tem que cobrar, o dono tem que cobrar do facility para que ele também fique de olho, não? O que está acontecendo? Sabe que teve reforma, sabe que teve mudanças. Isso está no projeto, foi incluído nas builds, foi feito nas builds, foi feito um documento, não? Que atualize. Esse BMOG tem que estar atualizado, não? Muito bom, obrigado. Excelente. Mais alguma questão, algum questionamento? Walter, muito bom. Walter, não quer parar de compartilhar, por gentileza? Sim, esqueci aqui. Eu vou tentar Desculpa. tirar aqui uma foto. Tá. Tá todo mundo com a câmera. E aí, Alexandre. o Alexandre está no hospital, pelo jeito, né, Alexandre? Tá. Estou aqui ainda, a gente está na demanda aqui no hospital. Parabéns, viu, Walter, pela atenção aí. Obrigado pelo convite, viu, Marta? Deixa eu aproveitar, já que você... Ô, Walter, pela sua experiência, qual que é o seu maior desafio que você está encontrando em frente ao Covid, em ambiente hospitalar? Um assunto tão crítico como esse. Ambiente hospitalar, eu tenho visto que vários hospitais estão ou melhoraram o trabalho dentro da qualidade do ambiente interior e é aquilo que eu falei e viram que é muito importante, muito mais importante, porque vocês, os hospitais, são um dos que mais têm que ter cuidado com essa qualidade do ambiente interior, não? E agora vocês estão muito mais cobrados, não? Depende, e ainda vocês estão muito mais vigiados, e todo mundo está entendendo. Há 20 anos atrás, o presidente da Ashway falou assim, se você quer se curar, não vai no hospital, não? Ele tinha, em alguns hospitais, a qualidade do ar interior era tão ruim que se você não queria ficar doente, era para não ir no hospital, não por essas infecções e esse assunto da infecção cruzada, não? Que você está no corredor e o pessoal está infectado nessa sala, e então a pressão não é negativa nesse lugar, e então o vírus vai e passa para a área onde tem visitante, não? O cara foi lá visitar alguém, foi acompanhar e saiu, foi embora com o vírus, com a doença. Ou a pessoa está sendo tratada em uma área e sai com uma doença que ele não tinha. Então, seguramente que todos os hospitais, ou aunque seja aqueles grandes maiores, não, que tem um projeto, que seguem as recomendações, eles, se tiveram alguma coisa, ajustaram. Se não foi feito um retrocomissionamento ou um comissionamento, então levaram alguma pessoa para fazer alguma medição. Será que realmente tem pressão negativa naquele lugar? Será que o sensor de pressão negativa daquela sala que precisa realmente ter essa ação maior que insuflamento? Será que isso está acontecendo? Então, acho que foi um alerta para que todos nós ficássemos mais espertos, procurássemos profissionais que fossem lá para ajudar. Se não tinha algum tipo de sistema que faltava em algum lugar, ou não foi feito correto durante a obra ou durante o projeto de obra, agora então
era a hora de realizar isso, não? E fazer essa reforma. E uma coisa que sim, que a gente viu muito, foi essa falta completa de conhecimento de muitas pessoas, de muitos donos, de muitos facility management, entre outros. E então todo mundo teve que ir a estudar e a pegar um livro ou tentar entender e melhorar o sistema que quizás não estava funcionando corretamente. Então, acho que foi um alerta muito grande para que todos corrêssemos atrás de melhorar. Acho que é isso daí. E o que a gente viu muito foi o medo das pessoas para voltar e falar, será que realmente está sendo feito? E isso pode ser, como se chama, afirmado ou corroborado quando você faz a manutenção correta. Se você faz a manutenção correta e você tem um PMOC, se você tem isso atualizado que o Marcos Maran falou, o que acontece se meu sistema mudou? Tem registro disso, tem um as-build, eu fiz um as-build disso, tem projeto, tem os descritivos, e tem esse PMOC atualizado em todo o meu sistema. Se você tem tudo isso, as chances de dar errado são poucas, não são tantas. Aunque tem chance de dar errado coisas, sim, mas se você está fazendo tudo que você pode dentro da norma, bom, aí se alguém fica doente por essa infecção cruzada, não, alguma doença que não deveria acontecer, vai acontecer. Mas você fez tudo que você podia para tentar minimizar isso. Nada é perfeito, não? Eu queria fazer um complemento aí com relação ao hospital ou qualquer outro estabelecimento. Mesmo que você tenha uma boa manutenção, você tenha lá mas é muito importante, uma coisa que eu vejo que falta muito, é o dimensionamento correto da equipe que precisa para fazer a manutenção. Porque, por exemplo, eu peguei um hospital há um ano atrás, o sistema todo de ar-condicionado tinha equipe, tinha terceirizado, tinha PMOC, tinha tudo. Mas a gente via que estava faltando pessoas, equipe suficiente, porque a qualidade da manutenção estava péssima. Então, assim, como dimensionar a equipe, né? É muito importante ter um plano de manutenção, porque no plano de manutenção você tem o tempo que cada preventiva dura, e aí você consegue dimensionar corretamente, o que não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil, porque quantas pessoas precisam? A gente, às vezes, vai até no chute, mas existe como fazer isso na ponta do lápis, né? Mas não é o que eu... Verdade, Marta. E o Marta, ponto, Marta, é a questão que o hospital ele não fecha, ele funciona 24 horas por dia. Então, essa equipe também tem que ser dimensionada junto com o meu paciente, que é igual numa área corporativa, que as pessoas vão embora aí de 22 horas, o hospital ele fica 24 horas funcionando, né? E um ponto, Exatamente. Walter, que eu queria complementar, numa área de UTI, né? Que é um ponto muito crítico. Então, eu posso te dizer que para a gente aqui do hospital foi um grande aprendizado. Desde o primeiro paciente que eu recebi aqui em 2020 até hoje, que está voltando, infelizmente, a pandemia aqui no nosso hospital, eu acompanhei todo o fluxo que você falou. Nós tivemos que ir aprendendo juntos como lidar com essa doença, que nem a equipe médica sabia, e nós, como facilities, como que a gente estaria atuando para fazer o que você falou, pressão negativa, alinhar, adequar áreas, refinar projetos. Então, eu posso falar para vocês que não foi uma tarefa fácil mesmo, foi uma tarefa muito difícil, que todo mundo saía, quando o paciente chegou, todo mundo começou a sair de perto, mas não adianta, né? É o ar que nós estamos respirando na área da UTI, já estava sendo naquela questão. Então, é muito pertinente o que você falou e agradecer o que você compartilhou, tá? Agradecer muito aí o ensinamento da noite de hoje. Obrigado, viu? E aí estão os materiais, estão as normas, estão todas as guias que tanto a Brava como a ASPRE, como a Abrafac tem, um monte de guias, e acho que Vai é isso ajudar. daí. E por exemplo, cada sala, não, do teu hospital, ela tem uma utilização diferente.
¿no? Entonces, ver si esa sala, si cada una de esas salas aquella parte de las máquinas, aquella parte de cirugía, aquella parte de, ¿cómo se llama? Las salas de limpieza, aquellas salas de exaustão, todas esas áreas que você tem, si ela está funcionando da maneira correcta, ¿no? Si las salas dos productos de limpieza están todas como esas están. Si as salas de internação estão da forma correta. Então, cada aí tem que ir lá e fazer realmente, você deve fazer isso lá no... Cada sala está funcionando da maneira correta, os ventiladores estão fazendo a coisa correta, cada corredor está fazendo a coisa correta, temos a quantidade certa de exaustão, temos a quantidade certa de ar exterior, temos a quantidade certa de renovação ou de recirculação. E as Umidade máquinas... também, como você falou, né? A umidade que é fundamental no ambiente hospitalar. Você tem razão. E naquela sala de tomografia, aquela que entra, não? Essa daí tem que ficar 50%. O médico, para fazer cirurgia, ele quer ficar confortável, mas a pessoa está na temperatura correta, não? Ao redor de isso. Tem uma barreira, não? Essa barreira de ar que é colocada para a cirurgia. E isso tem que funcionar correto. Tem que ter a filtragem correta, tem que ter a rotação do ventilador correta. Está sendo feita esse segmento. Então, é bem importante. Algumas salas são mais importantes que as outras, não? Mas, muito Obrigado, bom. viu? Muito obrigado. Não, obrigado a você, Alexandre. Tirou a foto, Marta? A Clara não está, o Paulo Fontebasso também não está, o Luiz, o Yuri. Fontebasso está aí, sim. O nome dele Quem está tira aí na foto, pessoal? O Lenzi, você falou Senhor. do presidente da ASHA, mas em 96, quando nós fizemos o primeiro programa de qualidade do ar lá no Senesp, Sim. Quem nos assessorava era o Luiz Fernando Siqueira, né? E o Luiz falava assim: Maran, quando você tiver um parente ou você mesmo num hospital, tire-os de lá, você saia de lá o mais rápido possível, entendeu? Que aquilo qualquer coisa na tua casa é melhor do que ficar no hospital. O Luiz falava isso direto. Nossa, é gozado isso, né? E alguns lugares são melhores e outros são piores, não? Então, com certeza, com certeza. Eu estava num laboratório, não? E um laboratório grande. E aí entrei numa sala de um fancol que alimentava toda essa parte de todos os testes, né? E aí esse fancol estava sem filtro nenhum, aberto, completamente aberto. Aí eu perguntei para o cara, por que está sem filtro? Ah, porque o dinheiro chega, não sei quando, que eu vou pedir dinheiro daqui a 3 meses, não sei o quê. E às vezes passa nas melhores famílias, o dinheiro está aí, mas não é utilizado no lugar certo e o cara não tinha filtro para colocar. Então, estava sem filtro. Mas é o mesmo. Então, a gente tirou aqui a foto. Marta, tirou a foto? Está sem áudio. Está sem microfone, Marta. Marta, o microfone. Desculpa. Agora Eu vou pedir só o encerramento, então, agradecer a todos e a Brafac, mais uma vez, ao Comitê de Property, ao Walter, à Ashwer, e agradecer a todos que participaram e a todos que vão assistir depois, e vou encerrar aqui a gravação, tá bem? Ótimo.